Bom, a ideia de gravar esse vídeo tem a ver com transmitir algumas ideias que já foram dadas nesse grupo de estudos, já foram discutidas nesse grupo de estudos no capítulo 1, 2 e 3, e falar sobre o capítulo 4, que é o nosso tema de discussão nesse encontro. O livro que a gente está trabalhando é o Truques da Escrita, do Howard S. Becker. Ele é um importante sociólogo recentemente falecido, que publicou muito e tinha uma linguagem muito clara. E durante 30 anos foi tanto editor de revistas, né? Ou seja, ele era uma pessoa responsável por selecionar e adequar textos a publicações da área dele, e também uma pessoa que sempre esteve voltada a trabalhar com os alunos a questão da escrita. Então, é um livro estrategicamente interessante para quem quer pensar ou repensar ou lidar melhor com a questão da escrita. Ele está focado na questão da escrita acadêmica, mas eu diria que é um livro que vale para a nossa relação com a escrita. No capítulo 1, a gente conversou muito sobre como é que é essa relação da escrita dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente acadêmico. Na graduação, é muito comum você fazer um texto, escrever bastante, o máximo de conteúdo possível, e geralmente você lê tudo e depois sai escrevendo, escreve e entrega para o professor. Repara, é um volume de leitura relativamente pequeno se comparado com a pós. Você consegue ler tudo e consegue sentar e escrever um texto. Geralmente você sabe que você poderia fazer um segundo texto, um terceiro texto, uma quarta versão do texto, é, e revisar e melhorar a qualidade dele, mas você prefere o conteúdo ali que você está lendo, está escrevendo, do que a forma, do que pensar aquela forma. Até porque você tem vários outros trabalhos para entregar e você sabe que aquele texto não vem a público. Aquele texto ele vai ficar ali como uma espécie de segredo entre você e o professor, que são as duas únicas pessoas que sabem, que conhecem o texto. Depois de dar a nota praticamente substitui o texto, e você pode ver se você venceu mais um degrauzinho da sua graduação e vai andando assim de professor em professor, de trabalho em trabalho, de escrita em escrita. Na pós-graduação, o que você está escrevendo é alguma coisa que vai ser lido pelo professor, que pode ser debatido no seminário, que deveria, que seria bom para você estar numa publicação, virar uma publicação. E repare, na pós-graduação todo mundo quer introjetar o ethos, a experiência daquela profissão, daquele setor, daquele ramo que você está estudando, daquela área que você está estudando. E uma das boas formas de você emular esse comportamento é imitar, é seguir os vícios e maneiras de ser e trejeitos da escrita dos profissionais da área. Então, se você é pedagoga, você vai tentar escrever como os pedagogos que você tem simpatia. Se você é psicólogo, a mesma coisa. Se você é sociólogo, a mesma coisa. Se você é assistente social, a mesma coisa. Então você pega aquelas pessoas que são referência naquela área e começa um pouco a imitar, para poder se sentir também mais aceito e ser reconhecido como alguém que é parte daquela tribo ali, que é parte daquele grupo ali. Então, isso é diferente da experiência da graduação. Na pós-graduação, você tem uma certa intimidação maior em relação ao texto. Você tem medo que as pessoas, que você fique mal visto, que você seja. Tem uma relação ruim com os seus colegas, tem um status baixo por conta do que você escreve. E aí, muitas vezes, você recorre a todo tipo de ritual mágico para poder controlar o que você não controla, né? Então, o que é um ritual mágico? Alguma coisa que eu faço, que, assim, se para escrever eu boto camisa azul e funcionou na primeira vez, eu boto sempre camisa azul. Se para escrever eu tenho tal regra de escrita do texto, eu vou seguir tal regra de escrita do texto. São formas de tentar lidar com a ansiedade de situações que a gente não controla totalmente. Recomendações, né? Isso a gente está fazendo aqui um resumo, tá? Divida a sua escrita em etapas, não pense o primeiro rascunho como uma obra pronta e acabada, como fazer lá o estudante de graduação, mas como alguma coisa que você deve deixar fluir o seu pensamento. Você deve colocar o máximo de coisas e depois você vai vir e cortar. No exemplo que ele dá no capítulo 1, você começa com 2 páginas, o exercício de uma oficina de escrita, e termina com menos de meia página. Então, só cortando o que estava desnecessário, o que estava rebuscado, o que não estava claro, o que era frase de efeito. Então,
Aqui é uma defesa de um tipo de texto acadêmico que ele é mais claro, mais direto, mais simples e menos cheio de penduricalhos, de expressões, de referências muito específicas, né, para que ele fique para que qualquer leitor consiga ler, entender e tenha uma fluência ali naquele texto. Não só aquelas pessoas que conhecem aquelas referências que você está fazendo mais rebuscadas, que são da área, etc. Vamos lá. No capítulo 2, ele já começa a aprofundar uma questão bem interessante, que na verdade existem estilos de escrita, existem maneiras de se escrever. Você, como eu falei anteriormente, você quer pertencer a uma tribo e você vai fazendo uma persona. Geralmente, quem quer ser o especialista para o público leigo, ele dá muitas informações, ele dá uma overdose, ele dá uma sobrecarga de informação, de detalhes sobre aquele assunto, para mostrar: olha, eu sou o especialista, eu conheço coisas que você não conhece. Então, respeite a minha autoridade aqui no texto. Então, existe uma relação entre a autoridade que a pessoa cria para si, que ela tenta criar no texto para si, e o público que vai ler aquilo ali. Um bom exemplo que eu gosto muito no texto é o da dança. Né? Os dançarinos, os coreógrafos mais inovadores são justamente aqueles que incorporam elementos novos, pulo, salto, etc., outros elementos fora da dança no espetáculo de dança. Mas o leigo e aquele que quer parecer especialista para se dirigir ao leigo, é aquele justamente que traz os passos mais ligados ao balé, à dança clássica, etc. Porque este leigo identifica mais fácil. Então, repara, eu tenho os inovadores que trazem coisas de fora e muitas vezes isso é mal interpretado pelos leigos, mas que os especialistas entendem. E eu tenho o leigo reconhecendo no pseudo-especialista, aquele que quer emular a questão do especialista, que ali tem alguma coisa de qualidade, que ali tem arte, porque ele consegue reconhecer os passos clássicos do balé, consegue ver uma aura mais clássica, uma referência mais imediata, uma referência já conhecida por ele do que seria dança, do que seria uma dança com status de arte. Então, não se foge a isso. Ele mesmo fala, o autor, o Howard S. Becker, que que ele mesmo tem a persona, aquela coisa do cowboy simples, humilde, que fala pouco, mas que é direto, que é tranquilo. São estilos de escrita. Né? E isso tem a ver com o público, isso tem a ver com uma certa autenticidade que você vai construindo no texto. No capítulo 3, ele vai bater nessa ideia que está muito forte, muito arraigada na nossa mente, que existe essa coisa do texto único, da única maneira certa, da única maneira acadêmica, da única maneira correta de escrever, que você vai sentar, vai escrever e pronto. Isso tem uma imagem que eu acho que é muito parecida com a forma como a gente não vê o trabalho de artigos e livros acadêmicos sendo escritos. Para o aluno de graduação, parece que o professor vai para casa, já leu tudo que tinha que ler, senta no computador, escreve um livro, manda para a editora, uma semana depois, tempos depois, esse livro está publicado. Né? Não passa pela cabeça dessa pessoa que esse profissional escreveu 8, 10 vezes, reescreveu, repensou, reorganizou todo aquele material 8, 10 vezes ou mais. Não passa pela cabeça dessa pessoa que a editora tem um revisor que não só corrigiu erros de português, mas repensou a forma de tornar aquele texto mais interessante. Não passa pela cabeça dessa pessoa que esse professor tem um círculo de leitores que ele usou para testar o texto e foi corrigindo, foi mudando coisas. Né? Quando muitas pessoas começam a reclamar de um mesmo lugar do texto, alguma coisa ali tem de interessante para você mexer. Então, o raciocínio correto é reconhecer que nós temos múltiplas maneiras, existem várias maneiras de se escrever um texto. Então, quanto mais a gente deixar fluir o texto e mais desapegado a gente está de que achar que a crítica ao texto, que mudar o texto é como se você não prestasse, você não estivesse fazendo um trabalho legal, ou que tem uma maneira certa de fazer o texto que você não descobriu, por isso está errando, isso é totalmente errado, isso é totalmente contraprodutivo contra você mesmo e contra a lógica de produção
que existem textos. Os bons textos não são produzidos assim. Os bons textos são feitos, refeitos e organizados, passam por várias pessoas diferentes, passam por um trabalho coletivo. Quando chegam às editoras, passam por outro trabalho coletivo. Então, essa imagem que a gente tem que ter uma maneira única, é o trabalho, o esforço de uma única pessoa muito inteligente, que sentou e produziu uma única vez, numa única talagada, num único momento, o texto, isso é completamente errado. O certo é reconhecer que existem várias formas de fazer um texto. Isso tem muito a ver com o processo de amadurecimento do texto. E quanto mais você tanto colocar coisas no texto, se sentir livre para organizá-las e depois para refazê-las e para cortá-las, melhor para você. Bom, começando o capítulo 4, editando de ouvidos. A primeira coisa que ele vai chamar a atenção é para como a gente dá uma importância às regras, principalmente regras cultas, regras formais, etc., e certas regrinhas que a gente vai criando ao longo do tempo com os nossos orientadores, com as pessoas com que a gente divide a prática da escrita. Né? E essas regras vão virando imperativos e parece que a única revisão de texto é você ver se o texto está conforme essas regras, e como isso é extremamente limitador. Limitador porque você não compreende a regra, e segundo, que nenhuma regra é tão clara o suficiente que você possa segui-la ao pé da letra objetivamente, sem ter dúvidas, sem ter vacilações, sem ter possibilidade de criação. Existe criação também, mesmo quando você revisa um texto. Então é importante, mais do que perceber a questão da regra, a regra é importante, etc., mas perceber também a musicalidade do texto, como é que o texto soa, como é que a leitura em voz alta, como é que a experiência da leitura acontece para você e acontece para o seu leitor. Ao ler o texto, você talvez comece a descobrir questões que não estavam claras, frases que não estão tão boas, construções que poderiam ser melhor refeitas. Né? Tem aquela ideia de crítica à noção de que há uma única forma correta de se fazer. Ao contrário, eu posso melhorar isso, eu posso afinar melhor esse instrumento que é o meu texto. Então eu preciso desenvolver uma sensibilidade. A ideia de clareza e concisão ajuda essa ideia do ritmo de leitura, da sonoridade, da qualidade do que está sendo lido. Então não são duas coisas separadas, são duas coisas que uma auxilia a outra. Repara que a construção, a orientação do autor no texto leva a uma ideia de que as regras são interessantes, eu preciso ter uma certa fluência do texto e eu não posso ficar só preso a impressões genéricas e chavões que vão sendo criados sobre como se escreve na minha área, pura e simplesmente. Então, ele te oferece algumas heurísticas. O que são heurísticas? São ferramentas que ajudam a facilitar o trabalho, ajudam a facilitar a compreensão, ajudam a facilitar a tomada de alguma decisão. Então, primeira coisa, se você puder passar da voz passiva para a voz ativa, sempre é melhor. Isso talvez seja a regra mais recorrente de qualquer manual. Mas por que isso? Porque o importante você, quando você bota na voz passiva, assim, fulano de tal foi condenado. Foi condenado por quem? Né? Quem é que praticou essa ação? Quando você bota para a voz ativa, né, você sai dessa situação em que parece que as coisas estão acontecendo sem um sujeito, sem uma ação, sem alguém empreendendo essa ação. É muito interessante, ainda mais num texto na área acadêmica, que você estabeleça quais são as causalidades, quais são as determinações que você está criando naquele texto, como é que se relacionam os diferentes pontos do seu argumento. É uma tendência a gente escrever o texto na voz passiva como uma forma de fugir a essa responsabilidade, fugir a essa necessidade de deixar essa clareza. Outra coisa, uma segunda heurística interessante, eliminar palavras repetidas e, claro, você já ouviu essa regra também em muitos manuais, de que eu substituo, não uso a mesma palavra sempre. Só que o que ele está chamando a atenção é um pouco mais que isso. Não vou usar de novo uma palavra que eu não precise repetir novamente. Né? Eu vou ter uma economia, eu vou ter uma simplicidade, uma parcimônia no uso do meu vocabulário e não só evitar que a mesma palavra seja repetida ao longo do texto.
né, e substituí-la por sinônimos. Além de substituir por sinônimos quando for necessário, eu vou ver se ela é realmente necessária mais uma vez, né? Então, essas três heurísticas são um bom começo para a gente em relação ao texto. Então, se eu estou pensando num texto que flui, que o raciocínio e a leitura vão se encaminhando e uma coisa vai levando a outra, uma frase vai completando a outra, quando eu mudo de assunto, eu mudo de parágrafo, mas a frase final de um parágrafo, de certa forma, chama o outro parágrafo, e assim o texto tem um tópico, ou tem uma frase principal, e essa frase vai sendo desdobrada em várias durante aquele parágrafo. A conexão entre os parágrafos e as frases, por meio do uso de conectores, por meio do uso de palavras que estabeleçam uma linha de relação entre essas frases e parágrafos, é fundamental. Então, eu vou construindo um texto que vai o tempo todo se conectando e vai seguindo um fluxo lógico, um fluxo de argumentação. Um outro cuidado também interessante presente nas heurísticas disponíveis é sempre que eu estou trabalhando com um termo muito abstrato, um conceito, alguma coisa que possa ser de difícil entendimento, né, e cientistas sociais, povo das humanas em geral, tem uma certa facilidade em pegar conceitos e aí o conceito fala por si só e não precisa ser explicado, ou é explicado só em termos de uma citação de autor, que ali está tudo resolvido na citação e pronto, como se todo mundo tivesse que concordar ou tivesse que conhecer aquele autor e aquela citação e aquele conceito vira uma espécie de tampão, alguma coisa que a gente bota em cima de uma situação para não explicar essa situação. Então, ele propõe um uso contrário a esse. Toda vez que você tiver um exemplo, uma questão, um termo, um conceito muito abstrato, ilustre com exemplos que seu leitor consiga entender, consiga saber exatamente ao que especificamente, que tipo de fenômeno você está se referindo. Então, isso vale também para exemplos e situações ilustrativas. Sempre alguma coisa relevante que faça sentido com a argumentação que está sendo construída. Nós temos um hábito de usar muitas metáforas também para traduzir situações, para traduzir cenas, para traduzir momentos, para traduzir conceitos, né? Só que tem uma hora que certas metáforas ficam muito batidas. Então você já viu aquela expressão o tempo todo sendo usada em diversos lugares, em diversos textos, né? Este trabalho cobre um terreno, cobre uma lacuna, preenche um espaço importante da literatura, do debate sobre assunto X. Né? Você já ouviu isso em alguns lugares, você já tem uma certa frequência, isso já não te impacta mais. Né? Uma boa metáfora tem que estar consciente da relação dela, que ela está ligando duas situações, ela está tentando ser autoexplicativa ou explicativa de uma determinada situação, como é que essas duas coisas se ligam, que ela precisa ter uma certa originalidade. Toda metáfora no passado foi original e cheia de vidas. Mas o uso repetitivo e acrítico de certas metáforas empobrece o texto. Né? E ao revisar, né, essa minha preocupação me parece bastante óbvia, né, você tem que ter um cuidado com as palavras, cuidado com a construção do seu texto, semelhante de um revisor profissional. Na verdade, você está caminhando para ter uma revisão cada vez mais profissional. Claro, tal como o músculo, vamos usar aqui uma metáfora bastante batida, para cair em contradição, a escrita ela precisa ser desenvolvida, você tem que praticar, não existe, assim como não existe uma única forma de escrever, não existe o momento eu estou pronto ou eu estou mais ou menos pronto. Né? Chega uma hora que você tem uma certa bagagem, que você tem uma certa experiência, que você se sente mais seguro, mas não necessariamente essa segurança quer dizer que você chegou a um limite, que você chegou a alguma coisa que você não possa melhorar, que você não possa mais ser criativo, que você não possa desenvolver mais o seu potencial. Mas, ao contrário, entender essa escrita como alguma coisa que te acompanha, que é parte de você, que é parte da sua subjetividade, uma parte de expressão sua também, uma construção sua, um momento de felicidade, um momento de criação e não um momento de sofrimento, de penúria, de martírio, ou uma coisa para os outros, é uma coisa para você também, uma construção sua,
uma apropriação, uma liberdade sua, né? Perdão, e com essas sugestões você tem todo um arsenal de elementos bastante claros, bastante interessantes para tornar o seu texto mais rico, para tornar a sua construção mais interessante, mais satisfatória. Bom, então o que a gente pode resumir do nosso trabalho até aqui, da nossa conversa até aqui? Todo o esforço do autor se volta para te dar substância, para te dar ferramentas, para te dar elementos que você possa utilizar para tornar o seu texto mais claro, mais objetivo, mais fluente. E repare, e não é simplesmente para você, é para que a sua experiência seja interessante, faça sentido, mas que faça sentido para o seu leitor, né? Para que você mude e ressignifique e repense toda a forma como é a produção textual. Você deixa de ver isso como uma coisa unilateral, alguma coisa que você faz sozinho, alguma coisa que você faz uma única vez e tem um resultado a X ou Y. Se você é bom, bom resultado. Se você é ruim, resultado ruim. Não. É um processo cumulativo, é um processo de amadurecimento e que requer a colaboração, requer um esforço coletivo. É muito importante que você reflita sobre isso. Bom, então só tenho a agradecer a atenção de vocês. Sucesso!